Oi, meus amores, sejam bem-vindas ao Sagrada Intuição. Aqui é a Kelly, mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai fazer uma leitura com as tendências para a semana, tá? Analisando aí as áreas geral, trabalho e amor. Vamos ver o que o universo tem para trazer pra gente. Se concentra. Enquanto eu vou embaralhando aqui, né? Você já vai fazendo a sua respiração aí para se preparar para receber a mensagem do universo. E para quem não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscrevam, né? Para ajudar o canal a crescer, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Possa ajudar mais pessoas. Deixe também o seu joinha, o seu curtir aí se você gosta desse conteúdo, né? Deixe seu comentário sobre como que você está recebendo isso, como que isso está te ajudando. Então, primeira carta, né? Primeiro arcano maior para energia geral, energia de trabalho e energia de amor. Vamos ver o que a gente vai ter aqui para esses dias. Vamos ver. Aí eu vou tirar o meu tarô de gatinho, gente, que eu sou apaixonada. Isso aqui eu comprei em Nova Orleans, New Orleans. Olha, tá virando a justiça aqui. Tem um monte de gente querendo virar a justiça, a morte, mas eu não cortei nada ainda. Então a gente não vai considerar. Vamos lá. Ai, o universo me ajuda a ajudar. Clareza para esse momento. A gente vê o que a gente pode esperar para essa semana, como que a gente pode trabalhar essas energias de uma maneira, ó, virando aqui o imperador, hein? Pedindo foco, pedindo autocontrole, né? Mas vamos lá. O que o universo tem pra gente nessa semana? Então a gente vai tirar primeiro as cartinhas para geral, né? Energia geral. Isso aqui para ficar melhor. A gente vai tirar as cartinhas para trabalho e a gente vai tirar cartinhas para amor, relacionamentos. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Vamos já começar, gente, né? Vou fazer assim para ficar mais fácil a disposição, tá? Aos pouquinhos a gente vai organizar. Então a gente começa a energia geral, a gente começa com os amantes. Essa é uma carta que, um arcano maior, né, muito poderoso, que fala de amor, que fala de harmonia, né, que fala de parcerias e que traz como energia geral para a semana a importância de a gente se conectar com o lado emocional quando a gente for tomar decisões. Então, pode ser que você esteja vivendo um momento que pede para você uma tomada de decisão, seja lá que título for, mas essa carta, ela vem falar exatamente de não desconsiderar, né, o fator emocional, o fator sentimental, quem sabe as relações, né, envolvidas nessa decisão, não desconsiderar isso no momento de tomar essa decisão. Vamos ver o que tem mais aqui. Aí a gente tem o 6 de ouros. Gente do céu, a pessoa está sem enxergar. 6 de ouros fala de generosidade, fala de balanço, balanço não, equilíbrio, né? Fala de balança em equilíbrio, fala de empatia, fala de auxílio, auxílio mútuo, né? Tanto no sentido de você conseguir ajudar, quanto no sentido de você conseguir receber. E é muito interessante essa carta, porque ela também vem pautando, muitas vezes, relações desequilibradas. E quando eu falo de relações desequilibradas, eu não estou falando só de trabalho, ou só de relacionamentos afetivos, eu posso falar também de trabalho, né? Onde as relações de trabalho estão desequilibradas, talvez você esteja entregando mais e não sendo valorizada naquilo que você está entregando, ou muitas vezes você está recebendo muito e não está dedicando-se, não está entregando o seu melhor, né? E isso talvez também tenha que ser considerado
no momento de tomada de decisão, como a gente viu aqui, né, no aspecto geral dos amantes. Aí eu tenho aqui, eita nós, aí eu tenho de lascar aqui 10 de espadas. O 10 de espadas é uma carta de sofrimento, gente, né? Uma carta que traz angústia, que traz dor, principalmente no campo da mente, ou seja, muitos pensamentos, que podem ser obsessivos, sim, pensamentos intrusivos, pensamentos que podem falar de dor, esses pensamentos repetitivos, né, que não te fazem avançar para solucionar as questões, mas te mantém ali naquele limbo de sofrimento, de dor, de angústia, de ansiedade, né, de tudo isso. Pode até falar de um pouco de depressão, então é bom cuidar dessas questões aqui. O lado positivo dessa carta é que o número 10 na linha dos arcanos menores, né, é a última carta. Ou seja, é o fim de uma jornada. Então, aqui você já passou por um momento muito desafiador, provavelmente está sofrendo aí os efeitos, as consequências, né, ou até mesmo os resultados das escolhas que foram feitas. E esse caminho está chegando ao fim, essa jornada está chegando ao fim, né? Quem sabe para iniciar uma nova. E aí a gente vem com, que coisa interessantíssima, com 10 de copas, né? Nesse caso, o 10 aqui é a concretização da felicidade plena, né? Da realização emocional. Diferente do 10 de espadas, que traz o sofrimento, aqui nesse naipe de copas, que fala de emoção, que fala de sentimentos, a gente está falando da concretização da estrutura familiar, a gente está falando da concretização de sonhos realizados, né? A gente concretização de sonhos, né? Ou seja, sonhos realizados, a gente está falando de completude emocional, satisfação, felicidade. Então, talvez realmente esteja precisando, né? Essa semana esteja pedindo de você uma decisão que considere os aspectos emocionais, né? Ou as relações envolvidas, porque os enamorados também fala de parcerias, né? Fala de relacionamentos que a gente tem, não apenas os relacionamentos afetivos, né? Tá pedindo decisões para encerrar, decisões equilibradas, né? 6 de ouros, para encerrar ciclos de sofrimento e assim poder chegar à realização plena, né? A essa satisfação emocional. Muito interessante aqui, gostei bastante. Vamos ver qual que é o conselho do oráculo das bruxas para essa energia geral aqui. Muito interessante, gente. Amei essa leitura aqui com a parte geral, né? É uma semana que pede cuidado, que pede atenção, né? Que pede conexão com as pessoas e com as emoções também. Vamos ver o que ele está trazendo aqui. Tá trazendo pra gente símbolo de poder, trança com raízes. Reflete a conexão com a ancestralidade e a força transmitida através das gerações de ancestrais, fortalecendo a identidade. Faça conexões, olha só que interessante, falando exatamente ali dos amantes, né? Faça conexões com a ancestralidade, busque pelas forças positivas, dons e talentos transmitidos por elas. Assim como a trança, suas raízes são fortes. Quebre as limitações de desconexão com a sua história e honre as suas origens. Suas raízes são sua força vital. Elas sustentam a sua jornada e lembram de onde você veio. Muito interessante que venha essa carta exatamente quando a gente abre com os amantes, né, e fecha com 10 de copas. Então é o momento de realmente se reconectar, né, com a sua ancestralidade, né, talvez até com seus laços familiares, porque quando a gente fala de 10 de copas, a gente também fala de família, né, e tal, para que você possa, de fato, buscar pelas suas forças positivas, pôr fim a ciclos de sofrimento, né, transmutar situações de dor, né, e tal, para que você possa, de fato, viver a sua força vital e chegar ao fim da sua jornada com a sensação de dever cumprido. Agora vamos lá ver a parte de trabalho. Vamos lá, o que eu tenho? Tenho enforcado.
Enforcado, ele vem falando de situações que estão em suspensão, de situações que estão estagnadas, de situações que não têm movimento. Ela é uma carta que traz pra gente uma sensação de impotência. Tipo, o que eu posso fazer aqui? Né? Não consigo fazer nada nessa situação. Pode ser que seja uma semana que traga esse sentimento para você, né? De estagnação, de impotência, de impossibilidade de mudança, né, da situação quando a gente fala de trabalho. Mas essa carta tem um aspecto muito interessante. Se você parar para olhar, essa pessoa está pendurada, ela não está enforcada, né? Ela está pendurada com os pés amarrados. Ou seja, ela pode ser soltada aqui, né? Ela pode, de fato, sair dessa situação onde ela está, a partir do momento em que ela tem uma nova visão do contexto, né, do que ela pode fazer para poder se soltar disso, para poder recomeçar, e a partir do momento em que ela se vê de cabeça para baixo, né, é como se ela estivesse tendo aqui uma iluminação, né, uma mudança de perspectiva, para de fato ela conseguir sair dessa situação e gerar a estabilidade que provavelmente ela está buscando aqui, né? Então, o enforcado, ele é uma carta que sugere inicialmente uma situação difícil, uma situação de paradez, né? Uma situação de estagnação, de impotência, mas ao mesmo tempo, quando a gente para poder pensar a respeito dessa situação, o que é que eu posso extrair disso aqui? Eu sempre posso olhar para as situações por outros prismas. Eu sempre posso buscar novas maneiras de olhar para a mesma situação para eu poder conseguir encontrar caminhos, encontrar saídas, encontrar argumentos, né? Encontrar aquilo que você efetivamente precisa, né? Para virar a chave, né? E de fato conseguir sair dessa situação de estagnação que você provavelmente está vivendo aí no campo profissional. E aí o que eu tenho aqui, né? Que é esse aqui, gente? Agora ficou bonito, hein? Pessoa sem óculos, você conseguiu enxergar. Essa aqui é um mais. Mais um mais. Um mais de... É um mais mesmo, gente. Pera, deixa eu abrir as outras para poder ver o que a gente tem pra cá. Isso aqui é um mais, a princípio, mais de copas, que vem trazendo novos começos, né? Que vem falando de reinícios ou novos começos, né? Com emoção, né? Trazendo emoção para o momento que a gente está vivendo. Talvez aqui nessa leitura do enforcado, que a gente precisa identificar aqui, exatamente se essa paradez está se devendo ao fato de eu estar frustrada, apática, insatisfeita com a vida profissional, né? E me parece que tem algo nesse sentido, sim, porque a gente vem falando aqui do 8 de paus, né? Que é uma carta que traz uma energia de mudança, né? De transformação, de movimentação, né? Pode falar de viagem, pode falar de deslocamento, né? Aqui nessa área profissional, talvez tenha alguma viagem profissional prevista para você aí, mas também pode falar de mudança, né? Pode falar de mudança da situação que você está vivendo, né? De reconstrução, uma reconstrução rápida. Então, se eu inicio essa tiragem trazendo a carta do enforcado, mostrando que a gente está vivendo um momento de estagnação no trabalho, né? E que está pedindo um recomeço, né? Está pedindo um início e tal. A carta de 8 de paus, ela vem para dizer que sim, é possível fazer isso, e é possível fazer isso com uma certa rapidez, né? Desde que você tenha, óbvio, essa nova concepção a respeito das coisas, né? Um olhar diferente para aquilo que você está vivendo, para encontrar caminhos diferentes para poder realizar essa transformação. E a partir do momento que isso acontece, o que a gente tem aqui? A rainha de copas, a rainha de ouros, né? Que é a rainha de coins, né? De pentáculos, que é a rainha da estabilidade, né? Que é a rainha da abundância, que é a rainha da prosperidade. Ela sabe gerenciar, né? Ela sabe manter,
ela conquista e mantém e cresce isso, né? É a rainha do signo, do elemento do signo, não, do elemento terra, né? No tarô, que é exatamente esse naipe de ouros, né? É a rainha da matéria. Então, a partir do momento que você consegue ter uma nova perspectiva nessa situação que você está vivendo, e aí é onde eu falo para vocês que a gente precisa muito se conectar com a nossa intuição, né, e ouvir a nossa intuição verdadeiramente, não ficar ruminando com pensamentos repetitivos, como a gente viu aqui no 10 de espadas da parte da leitura do campo geral, né? Quando a gente sai dessa ruminação e abre espaço para que a nossa intuição fale com a gente, ou para que a gente possa ouvir essa intuição, a gente encontra um caminho diferente para poder gerar as transformações que a gente quer gerar na nossa vida, né? Nesse campo específico, que nesse caso aqui é o campo profissional. E aí, a gente vai pro campo de... pera lá, vou trazer o conselho aqui, né? Vamos ver o que a gente tem aqui de conselho. Me contem aí, gente, se essas leituras têm feito sentido para vocês, têm ajudado vocês de alguma forma, porque esse é o objetivo, né? É ajudar a se conectar com a intuição, trazer um caminho, tá aqui a capa do negócio, trazer uma conexão com a sua intuição, né? Permitir essa facilidade, essa clareza para o caminho, né? Vamos lá, o que a gente tem para o trabalho? Símbolo de poder, borboleta, símbolo de transformação. Destaca a capacidade de se reinventar e evoluir, promovendo a autodeterminação. Gente, fala sério, né? Se reinventar e evoluir, quando a gente está falando de encontrar uma nova visão, né? A partir do enforcado, fala sério. Explore toda a situação como oportunidade de se transformar e crescer individualmente. Aborde a possibilidade de uma metamorfose, de uma transformação, de estrutura e de hábitos. Supere o medo da mudança. Você é capaz de evoluir. Assim como a borboleta, você também pode se reinventar e voar para novos horizontes. Ai, universo, gratidão, 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 porque isso é tudo que a gente está falando aqui, desde que eu comecei a trazer essa clareza sobre a carta do enforcado, né? Aí vamos lá, para a parte de amor, eu quero começar com esse oráculo Yin Yang, né? Vou começar com ele, tá? Vamos ver se vocês vão gostar disso aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui do Yin Yang. Vou tirar duas cartas. No universo, o que a gente tem para essa semana no campo do amor, né? O que a gente precisa passar para esse consulente, né? Para essa consulente que está assistindo esse vídeo e que está esperando receber uma mensagem. Vamos ver o que a gente tem. Vou fazer para vocês, vou tirar duas cartas. Opa, não cai não. Vou tirar essa aqui que tá saltando por aqui. Vamos lá. Vamos ver. Escreva aí pra mim de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo, gente. De que lugar vocês estão assistindo esse vídeo. Que eu acho tão interessante quando eu vejo que tem pessoas de vários lugares assistindo, né? Isso acontecia no meu outro canal, né? No Kelly Coimbra. Agora que eu tô com esse aqui que é novo, eu fico curiosa pra saber de onde é que vocês estão vindo. Eita. Masculino, energia masculina, Yang, a lógica, assertividade, protetividade, né? Talvez um pouco de agressividade. E aí vem desarmonia, conflito, competição, argumentos, comunicação complicada, olha só. Essas são as duas cartas que vieram pelo oráculo Yin Yang. Aqui, inicialmente, assim, o que me vem muito, né, como intuição, e aí a gente vai abrir as outras cartas para ver o que aparece, é que é uma semana que pode trazer, sim, peso para as relações, com desarmonia, com conflitos, com competição,
uma energia masculina muito forte, muito presente, que traz essa coisa da busca pelo poder, pelo domínio, né? A agressividade mesmo que pode vir. No aspecto positivo, a gente vai falar de proteção, sim, né? A gente vai falar de lógica, a gente vai falar de raciocínio, a gente vai falar de raciocínio, não, de racionalidade, né? A gente vai falar até um pouco de frieza, mas quando eu venho com essas duas cartas juntas, né, é como se fosse uma disputa por poder, né? E talvez com as duas pessoas, ou as pessoas, né? Não posso dizer que é só para relacionamento afetivo, mas as pessoas envolvidas, né, nessa relação, polarizadas na sua energia masculina e por isso trazendo esses conflitos, trazendo essa agressividade, né? Trazendo esses argumentos que muitas vezes podem ferir. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Eu tenho como arcano maior a morte, né? E a morte, ela fala de finais, e ela fala de recomeços, e ela fala de transformação, né? A morte não é a morte de ninguém, né? A morte não é um fim do ciclo da vida, não necessariamente, né? Não nesse contexto que a gente está lendo aqui. O arcano maior da morte, ele vem falar especialmente de uma transformação que é necessária nesse momento, né? Ou que você já está vivendo essa transformação no campo afetivo, ou que você vai viver essa transformação de alguma maneira. E essa transformação, ela pode se dar com encerramento de ciclos. E aí a gente pode expandir isso para várias coisas, né? Pode ser um término de um relacionamento, pode ser uma discussão que leva a uma transformação de uma situação, enfim, pode ser várias coisas. Mas fala muito claramente de uma transformação que, se não aconteceu ainda, né? Ela está acontecendo ou vai acontecer, né, ao longo dessa semana. Então é uma energia que parece ruim, mas não é ruim, porque quando a gente fala de transformar, principalmente transformar aquilo que não está funcionando, e parece que tem algo aqui que não está funcionando ou não vai funcionar, né, com essas duas cartas, eu pelo menos, né, interpreto essas cartas, né, recebo essa energia de uma maneira positiva. Aí a gente vem para o 4 de paus. Ai, que delícia, olha só, né? Quer dizer, uma transformação que gera, né, uma estabilidade depois, né? Que interessante isso, olha só. Uma transformação que vai gerar uma estabilidade depois, né? Que vai vir acompanhada de um recomeço, né? Com paixão, com espiritualidade, porque quando a gente fala do naipe de fogo, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de alma, né? A gente está falando de impulso criativo, a gente está falando de ímpeto, né? Então é uma morte, né? Uma transformação que vai gerar essa estabilidade após um recomeço com paixão, com amor, com impulso, né, de criar algo novo, né, de deixar aquilo que não funcionou para trás. E aí a gente vem com a torre, que nesse contexto aqui, né, me vem muito como intuição, que ela traz a ideia de que é a espiritualidade promovendo essa morte, né, promovendo essa transformação, para que a gente possa de fato chegar nessa estabilidade, né? Para que a gente possa chegar nessa celebração, né? Para que a gente possa viver esse recomeço, né? Que gera essa estabilidade. E isso vai vir pela espiritualidade de uma maneira muito imprevista, de uma maneira completamente inesperada, né? E ainda que seja inesperada, ainda que seja não prevista, né, ainda que possa ser dolorosa inicialmente, a gente fala da morte aqui, né, nesse processo, a torre, ela sempre vem, né, numa situação onde a base não tem condição de sustentar aquilo que está sendo construído. Então ela sempre vai trazer uma transformação também, e vai trazer uma transformação para o aspecto positivo, né, no aspecto positivo, ou seja, fazendo essa coisa que estava disfuncional a princípio, né, ganhar estrutura, que é exatamente o que a gente está falando aqui na carta do 4 de paus. Então,
na minha intuição, o que vem muito presente aqui, né, é que essa desarmonia, né, ela vem muito nessa disputa de poder, né, ela vem muito quando tem duas pessoas polarizadas na sua energia masculina e sem abrir espaço, né, para que o amor fale, para que a empatia fale, né, para que a reciprocidade esteja presente, né? Então, assim, quando a gente quer vencer uma disputa ao invés de ser feliz, quando a gente quando a gente permite que o ego, né, domine a situação, ao invés de que o coração, né, com razoabilidade, né, domine a situação, a gente tende a viver esses momentos de ruptura, né, que traz a torre, esses momentos de transformação que a morte também traz pra gente. Mas, para viver esse começo ou recomeço, né, que gera estabilidade, a gente realmente precisa transformar essas situações, né, que estão de fato gerando esses conflitos, né, essas situações que estão trazendo muito mais uma disputa de poder, né, uma disputa de ego, para que a gente possa harmonizar, né? A desarmonia vem exatamente disso, de estarem aí as pessoas nas suas polaridades, ao invés de buscar esse equilíbrio. E essa é a ideia, né? Dentro de relacionamentos afetivos, dentro de relacionamentos de amizade, seja lá que título for. Então vamos lá, eu vou colocar não ia colocar, mas senti aqui no coração de colocar um conselho também do Oráculo das Bruxas, né? Para a parte de amor. Vamos ver o que vai trazer. Me conta aí, gente. O que está acontecendo na vida de vocês? Como que essa leitura se encaixa aí na vida de vocês? Me conta aí. Me conta aí, porque eu adoro saber. Símbolo de poder, Triscles Celta, que é isso aqui, né? Símbolo de movimento, evolução. Desculpa, gente. Símbolo de movimento, evolução e crescimento constante. Destaca a resiliência e a determinação em alcançar os objetivos. Abrace o movimento como sua força propulsora. Busque a evolução como sua constante companheira e cultive o crescimento como a essência que transforma cada passo em uma conquista significativa. Você pode estar sempre em movimento, quebrando as limitações de estagnação. Permita-se crescer e florescer em cada ciclo da vida. Bonita essa mensagem, né? Quer dizer, a gente está falando de evolução como uma constante companheira, né? E que para que eu viva esse crescimento, né, tenha conquistas significativas, eu tenho que abraçar o movimento. E é interessante porque o movimento por si só, ele escapa da ideia da rigidez, né? Ele pressupõe a fluidez, que é justamente a gente permitir que as energias fluam de maneira equilibrada, né? De maneira fluida, né? Não tem outra palavra para cá, não. E isso não acontece num lugar onde há muita desarmonia ou num lugar onde prepondera o masculino, né? A energia masculina, o polarizado masculino, porque o masculino é rigidez. Então, assim, o movimento que gera esse crescimento, né, que é uma força propulsora para a sua evolução, né, para o seu crescimento, né, para a grandeza da sua essência, ele pressupõe essa fluidez, né, ele pressupõe essa leveza, ele pressupõe o movimento em si, né. Então, acho que esse conselho vem muito a calhar aqui nessa leitura da parte de amor, quando a gente inicia a leitura da maneira como a gente iniciou. Então, quem quiser uma leitura particular na sua energia, clica no link que tá aí no final do vídeo, né? Eu vou trazer para vocês ao longo da semana outras leituras também, além da energia do dia que eu tenho trazido diariamente. E não se esqueça de deixar o seu joinha, né? De deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de comentar, porque isso ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? E é sempre um prazer para mim, uma alegria muito grande receber vocês aqui no Sagrada Intuição, saber que de alguma maneira a gente está contribuindo para o crescimento, para a eliminação da dor, enfim,
sabe? Para expansão, né, de consciência mesmo de vocês, assim como é para mim esse processo. E eu espero vocês na nossa próxima leitura, tá? Um beijinho para vocês e até lá. Tchau, tchau.